¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que O que é uma apuesta cidade educadora? É aquela que aposta pela educação como ferramenta de transformação social. Falamos de educação num sentido amplo. É por isso, preciso saber que educamos em todo momento com as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas palavras. Falamos de educação ao longo de toda a vida, através das diferentes fases da vida cidadã, uma educação que tem lugar em diferentes espaços e através de diferentes espaços e agentes muito diversos. Quem são esses agentes educadores? As cidades têm multiplicidade de instituições, diferentes pessoas que vão dar experiências educativas e transmitir valores. A cidade educadora não é somente um projeto do governo municipal, é um projeto de toda a cidade baseado no diálogo entre o governo, a sociedade civil e as cidades do mundo. Governos locais. Os governos locais jogam um papel determinante sobre o futuro da cidade, são atores-chave na tomada de decisões e nas políticas para melhorar o bem-estar da cidadania. Ao se comprometer com os princípios das cidades educadoras, eles projetam uma cidade onde se promove a igualdade de oportunidades, a educação em valores e a cooperação internacional. Se estimule a participação cidadã e a vida associativa. Sejam estimulado o público como um bem comum. Seja valorada o convívio, o respeito às diferenças e o respeito dos direitos. Sejam incorporada a educação como um dos eixos das suas políticas. A cidadania. A cidade educadora requer do apoio e o trabalho em rede dos atores locais, conjuntamente com uma cidadania que se aproprie dela. É preciso abrir canais de participação onde as diferentes expressões da sociedade civil possam refletir coletivamente e se comprometer a trabalhar em sentido educativo, impulsionando ações para melhorar a qualidade de vida na cidade. A cidade vive-se, curte-se, se habita e se percorre e se aprende. Ser uma cidade educadora significa formar pessoas comprometidas que queiram se comprometer com a melhora da cidade e com líderes políticos que possam ouvir as pessoas. Somente assim, trabalhando em conjunto, compartilhando problemas, visões, compromissos, criando cumplicidades, vamos poder construir cidades mais educadoras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bom dia a todos e todas, a todos os representantes das cidades da América Latina. Boa tarde, especialmente a Jorge Pascoal, que está desde a cidade de Barcelona. Sejam bem-vindos a este primeiro Cibercafé da cidade temática de cultura, cujo tema é o direito à cultura. Antes de começar formalmente, queríamos comentar que vocês têm a possibilidade de ouvir interpretação simultânea em português para todas as cidades do Brasil. Durante o diálogo que vamos manter hoje, vão poder utilizar o chat para fazer comentários ou perguntas sobre a palestra. Eu passo a palavra à nossa diretora Laura Afonso, da Delegação para a América Latina, para começar esse Cibercafé. Bom dia a todos e todas. Boa tarde para a Jorge também, especialmente. É um prazer dar início neste ano um ciclo novo sobre redes temáticas da Delegação para a América Latina. Muitos de vocês sabem que as redes temáticas são espaços de trabalho entre grupos de cidades que fazem parte da Associação Internacional, com o objetivo de poder aprofundar sobre alguns temas de interesse. Neste caso, estamos trabalhando sobre a cultura nas cidades, e para isso
nos baseamos no princípio 4 da Carta de Cidades Educadoras. Esse princípio fala do acesso à cultura. Diz especificamente, a cidade educadora vai promover o direito à cultura e à participação de todas as pessoas, sobretudo dos grupos em situações de maior vulnerabilidade na vida cultural da cidade como forma de inclusão, promovendo o sentimento de pertença e de boa coexistência. Para além da fruição dos bens culturais, essa participação cultural incluirá o contributo que todos os cidadãos podem dar para uma cultura viva e em mudança e o envolvimento da sociedade civil na gestão de equipamentos e iniciativas culturais. Por sua vez, a cidade educadora estimulará a educação artística, a criatividade e a inovação, promovendo e apoiando iniciativas culturais, tanto de vanguarda como de cultura popular, como meio de desenvolvimento pessoal, social, cultural e econômico. Esse é o princípio 4 da Carta. Eu queria lembrar esse princípio porque especificamente focaliza no tema das culturas, e esse é o tema deste Cibercafé. Este Ciber, que é um espaço que nós estamos com café, ou em outras regiões com chimarrão, ou em outras regiões com água, ou segundo a preferência de cada um. É um momento para nos ouvirmos e para ouvir alguns palestrantes e para refletir sobre experiências e trocar experiências e poder melhorar as nossas capacidades para levar à prática e levar à realidade esse princípio 4 da cultura. Esse CIVER vai ter 3 eixos. Hoje vamos trabalhar sobre o direito à cultura. Hoje vamos nos focar nesse tema, como trabalhar o direito à cidade como uma via de inclusão, como pertença e bom convívio, especialmente nos grupos de maior vulnerabilidade. E são muitas pessoas, infelizmente. Depois, vamos nos focar em políticas culturais locais e depois na implicação das cidades. Hoje, temos o prazer de ter como palestrante Jorge Pascoal. Ele é coordenador da Comissão de Cultura de CGLU, é professor associado da Universidade Oberta de Catalunha, onde ensina políticas culturais nos mestrados Gestão Cultural e Direito à Cidade. É um dos promotores da campanha mundial Culture 2015, GO, para a inclusão da cultura nos objetivos do desenvolvimento sustentável e a nova agenda urbana. Foi membro do júri da Capital Europeia da Cultura, escreveu livros, artigos, relatórios sobre direitos culturais, governança da cultura, relações culturais internacionais e o papel da cultura na sustentabilidade. Esses livros, artigos e relatórios foram traduzidos a mais de 20 línguas. Jorge, ele é Jorge, agora o nosso moderador é Guilherme Rios, também está conosco. Ele é doutor em Ciências Sociais pela UNIR, ele é mestre em Ciências Sociais, também bacharel em Ciências da Educação. Ele é membro do Centro Latino-Americano de Pesquisa em História Oral e Social e da Associação de História Oral da República Argentina. Ele trabalha nos níveis fundamental, médio e superior, é coordenador da área Pedagogia Urbana, da Associação Internacional de Cidades Educadoras, com sede na América Latina. Neste momento, ele foi secretário de Cultura e Educação da Prefeitura de Rosário, especialista em temáticas sobre história recente, movimentos sociais e pedagogia urbana. É professor do mestrado Educação, Imagem e Linguagens Contemporâneas na Universidade Nacional de Rosário e na formação chamada Diplomatura Internacional Educação em Cultura de Paz, Cidadanias e Direitos Humanos da Universidade Modelo de Mérida, no México, e Universidade de Serena, no Chile. Recentemente publicou um livro, Hora de Abrir os Olhos, Hora de Abrir os Olhos. Também está presente, temos o enorme prazer de termos a primeira linha nesse painel, o secretário de Cultura Cidadã, Álvaro Narváez,
da cidade de Medellín, com quem vamos compartilhar algumas questões sobre o prêmio que ganhou a cidade de Medellín. É o prêmio de cidades educadoras durante o ano 2020. Vou deixar agora, vou passar a palavra a Guilherme Rios, ele vai moderar o painel. Eu insisto em que existe a possibilidade de terem a interpretação português e espanhol desde a parte baixa da tela. Muito obrigado. Olá, como estão? Eu cumprimento vocês daqui, da cidade de Rosário, a cada uma das cidades que estão participando neste encontro. Um cumprimento muito especial a Jorge e a Álvaro. Especialmente eu gostaria de agradecer à Cidade Educadora, da sede da América Latina, o convite para moderar esse encontro, que com certeza se dá e se diz sempre que quando a gente apresenta uma promessa, mas eu acredito que é um desejo, uma esperança de que esse diálogo que estabelecemos através do ciberespaço nos permita trocar e produzir ideias e também propostas no campo temático deste dia de hoje, ou desta tarde. Simplesmente eu gostaria de salientar ou dizer que o direito à cultura, como direito humano, o direito à cidade, que também se amalgamado nesse princípio número 4 da Carta de Cidades Educadoras, ilumina muitas das políticas, muitas das cidades que estão aqui presentes. Isso implica também, envolve um desafio para quem esteve, está ou que estará à frente das políticas públicas. Um princípio que envolve muitas questões que, com certeza, Jorge vai expor a esse respeito e que vão ter a ver com circuitos de produção cultural, também desses circuitos da rede, no qual o acesso ou acessibilidade e a produtividade dos espaços de legitimação de outro tipo de produções culturais, que também, partindo de um espírito que possa compartilhar e construir juntos esse direito à cultura. Eu vou passar a palavra a Jorge Pascoal para que ele comece esse diálogo que vamos ter agora. Muito obrigada, Guilherme, por esta apresentação. Bom dia a todos e boa tarde também. E também cumprimento com bom dia quem vai nos escutando na interpretação de português, seja desde a Europa ou também da Nova América. Eu vou fazer uma pequena apresentação do trabalho que nós fazemos na Comissão de Cultura das Cidades e Governos Locais Unidos. E vou tentar fazer uma apresentação breve, porque eu acredito que o espaço que foi criado por Laura, Silvina e Guilherme requer um autêntico intercâmbio, uma autêntica troca de vários pontos de vista e que possamos trocar esses pontos de vista e que busquemos essa questão de intercambiar ideias e o que nós sabemos e o que nós queremos saber a respeito de cada um dos trabalhos de vocês. Eu vou tentar limitar minha apresentação a 20 minutos, mas entre 15 e 20 minutos. Vou ir diretamente às questões e, a partir daí, eu deixo que você, Guilherme, dirija as perguntas ou essa troca de ideias, por onde você achar mais interessante. Eu compartilho agora a tela, é uma apresentação de PowerPoint. Vou compartilhar agora e desejo que vocês possam visualizar bem. Já fizemos uma prova, estava funcionando, um teste que estava funcionando bem. Bom.
devo pedir desculpas porque saiu a formatação, não está bem a formatação, porque eu estou num computador que não é o que eu uso normalmente, então parece que não está bem a formatação da minha apresentação, mas vou tentar apresentar da melhor maneira possível. Na Comissão de Cultura de Cidades e Governos Locais Unidos, uma rede mundial muito antiga, tem mais de um século de existência. São organizações que previamente existiam antes da fundação mais recente, desde CGLU, no ano de 2004. Uma delas foi fundada há mais de 100 anos. E faz mais de 100 anos que lutamos para que a voz da cidade chegue ao diálogo internacional de desenvolvimento. Essa voz hoje tem um componente que é chave, que é esse é o nosso relato, que é a cultura. Esse é o nosso relato. Vocês podem ver nesse triângulo, seria o meio ambiente sustentável, o que utiliza as Nações Unidas e todas as nações, os estados, as cidades, em sua maioria. E nós pensamos que esse é um relato que não reflete bem a realidade de nossa cidade, de nossos territórios, não reflete bem em relação aos seres humanos, e cada vez que avançamos mais na consciência da crise planetária que temos, mais convencidos estamos do que o que dá sentido à nossa vida, realmente a cultura. É o crescimento, é cultivar o patrimônio ou os patrimônios que compartilhamos e que nos fazem únicos, com a criatividade que podemos gerar, com a diversidade que existe no mundo inteiro. Bom, isto hoje não está na equação de desenvolvimento. Aparece, às vezes, como elemento econômico, como alimento para a coesão social. A coesão é um assunto, se vocês deixarem me falar um pouco, é bastante complexo, porque tem a ver com poder, com quem coesiona e quem é coesionado. Acreditamos que o debate sobre desenvolvimento fica mais complexo se existe um componente explícito de cultura. E esse componente se faz operativo a partir de políticas públicas que, sem lugar a dúvidas, não são os pilares, não são pilares isolados, mas que se relacionam com outros pilares, com outros eixos de desenvolvimento. Cultura perfeitamente pode refletir cultura e desenvolvimento. Nossos documentos fundacionais, vocês já devem conhecer, que é a Agenda 21 da Cultura de 2004, documento da política, que é o quarto eixo, o quarto pilar de sustento dessas políticas, e muitos de vocês já conhecem nosso manual mais recente, já tem alguns anos, 7 anos, que foi aprovado no ano de 2015, e que é um guia que nós chamamos Cultura 21 de Ações, um guia preparado para a autoavaliação das cidades, com 100 ações concretas que estão classificadas de acordo com esses 9 eixos ou comprometimentos que podemos ler aqui na tela: direitos culturais, abordando a cultura, passando pelo núcleo duro das políticas culturais, de patrimônio, diversidade e criatividade, cultura e educação, e as pontes em direção às outras políticas que hoje são centrais na nossa sociedade, que é cultura, meio ambiente, cultura, economia, cultura, equidade, inclusão social e planejamento urbano. Dos documentos que dirige também, que orientam nossos trabalhos muito mais recentes, é a Carta de Roma, que foi baseada nas capacidades humanas, e aqui há um esforço nosso por relacionar as teorias de desenvolvimento humano de Mark Roosevelt com as políticas públicas, e também na Declaração de Izmir do ano passado, Álvaro Narváez estava presente e pôs sobre a mesa o conceito de cultura circular. Também gostaria de explicar isso um pouquinho mais adiante, se vocês desejarem. Na Comissão de Cultura de CGLU, organizamos cada ano, ou cada 2 anos, um prêmio. Organizamos também uma cúpula a cada 2 anos e temos uma base de dados de boas práticas que relaciona a cultura com o que é o desenvolvimento sustentável. Muitas das boas práticas têm sua origem no prêmio. E aqui eu vou aproveitar para também cumprimentar os trabalhos que foram feitos em Rosário e que muitas vezes tiveram reconhecimento de boas práticas.
e também Álvaro, que foi ganhador, que foi vencedor do prêmio na última edição. Do Equador, vou fazer uma apresentação, do Equador também na apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O quadro, o eixo fundamental do desenvolvimento e obrigatório para que todas as políticas públicas possam ter um bom encaixe e que sirvam também para cumprir os objetivos da governança local e para expressar a fraternidade e o sentimento de luta conjunta que a humanidade está expondo e buscando através desses 17 temas. 17 objetivos e a cultura não está. A cultura não está presente e a cultura aparece em algumas das metas, alguns dos alvos, mas não há um objetivo explícito. Para colocar de manifesto, para mostrar que a cultura está em todas as partes, eu vou começar um relato um pouco alternativo a isso que eu estou colocando agora, e o primeiro passo para divulgar a cultura no mundo, dos setores culturais das nossas cidades, publicamos no ano de 2017 um guia que toma cada um dos objetivos, explica por que a cultura é tão importante e mostra aí exemplos de cidades que estão realizando, levando à prática programas desse tipo na gestão para poder aproveitar e que está contra a fome, para levar a uma organização inclusiva, e também tudo isso vocês podem descarregar da nossa web. E também os princípios que vimos no ano seguinte, no ano 2018, demos outro passo, um pouco mais explícito em relação à cultura, e nós atrevemos a classificar ODS a partir de 3 grupos, de maior a menor relevância nos temas culturais. A localização cultural dos ODS, até os ODS que têm a cultura como um elemento mais ou menos provável para ser utilizado. A localização cultural dos ODS, a adaptação dos ODS à escala nacional, e colocamos a necessidade de traduzir em todos os contextos, ou traduzir a todos os contextos culturais, porque os objetivos, no espaço dessa segunda parte, também fizemos um rol dos objetivos que tem mais a ver com mais pretensão, onde a cultura pode ser utilizada como instrumento para chegar a outras metas. E, finalmente, nesses 7 objetivos, há também formulações que têm a ver com desenvolvimento centrado nas pessoas e nos direitos culturais das pessoas. Como eu dizia, nós demos um passo mais à frente, em vez de ficar nos objetivos, como nós fizemos aqui, nesse painel, nessa tela, nesses 17, em vez de ficar nesses 17 objetivos, nós demos um passo a mais e buscamos analisar as metas, e analisamos as 169 metas e ficamos com 15. Escolhemos 15 metas que têm claramente a ver, relacionadas com a cultura, 5 que são óbvias, que são essas que vocês estão vendo agora na tela, que são 4 sobre o patrimônio cultural, a 4.7, todos vocês devem conhecer, sobre conhecimentos teóricos e práticos e educação na cultura de paz, a universidade cultural, diversidade cultural e a contribuição da cultura em relação ao desenvolvimento sustentável. A 8.9 e 12b, que são muito parecidas em relação ao turismo sustentável, e a 8.3, que relaciona promover políticas orientadas ao desenvolvimento e ao planejamento. Outras metas, também de igual importância para os efeitos culturais, são essas outras 10. A 10.3 é garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades. A 16.10 é o acesso público à informação e proteção das liberdades fundamentais, uma das poucas metas que tem a ver com os direitos humanos fundamentais. A 5.1, que é sobre evitar
a discriminação ou por fim a todas as formas de discriminação contra as mulheres e as crianças de todo o mundo. A 12.8, informação e conhecimentos pertinentes ao desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. A 17.14, que é a coerência das políticas para o desenvolvimento. Sem a cultura não há coerência possível nas políticas. A 11A, que é sobre os vínculos. Nós gostaríamos de ler os vínculos econômicos, sociais e ambientais positivos entre as áreas urbanas e periurbanas e rurais. E a 9.1, sobre o desenvolvimento de infraestruturas resilientes. A 1.4, acesso aos serviços básicos. Nós acreditamos que a cultura é um serviço básico. A 13.3, sobre a mudança climática. A 19, sobre os valores dos ecossistemas e da diversidade biológica e a integração no planejamento das cidades e locais. Outro passo que nós fizemos no ano de 2017 e 2018 foi integrar os OBS nos observatórios de boas práticas, os nossos OBS. Em todas as nossas boas práticas, temos quase 300 e todas estão indexadas com os OBS. Se vocês estão fazendo, ou estão explorando uma política em seus municípios sobre cultura e meio ambiente, podem fazer clique nos últimos 13 de ações para o clima e vocês vão receber muitas boas práticas, muitos exemplos de boas práticas que são muito interessantes. Se vocês quiserem fazer clique em igualdade de gênero, também vão aparecer muitas boas práticas, muitos exemplos de boas práticas interessantes. Também está indexada essas bases de dados a partir de nosso compromisso e do desenvolvimento de políticas culturais. Temos 13 critérios 13 critérios que fazem também através do observatório e que é muito clara para que vocês possam, se vocês clicarem onde está o ODS 3 ou o ODS 5, vão encontrar todos esses parâmetros já publicados. Vou construir um pouco esse relato ao que antes dizia sobre que a cultura estava em todos os lugares. Claro, está em todos os lugares, mas hoje o ODS empoderam suficientemente bem os culturais, não identificam os setores culturais como atores-chave na escala local, nacional e internacional, nesse processo de transformação que precisamos atravessar para poder habitar em sociedades autenticamente sustentáveis e para deixar um planeta justa e digna aos nossos filhos e netos. Acreditamos que o contexto precisa um contexto de cultura próprio. Estamos lutando nessa campanha, que é uma campanha Cultura 2030 Go, com objetivo, para que haja um objetivo de cultura logo, rapidamente. Isso esperamos que seja antes de 2030, mas nós começamos essa campanha muito seriamente, de forma muito ativa, e hoje, propriamente hoje, fizemos uma enquete que vocês podem também responder sobre como deveria ser esse objetivo cultural. Nós queremos organizar um evento paralelo em setembro deste ano, na Cidade do México, apresentando os resultados de como deveria ser esse objetivo cultura. Enfim, nós estamos nessa conversa, nessa luta. Acreditamos que a Unesco deve fazer alguns passos valentes para ter esse marco das políticas nacionais e das políticas locais. Nós estamos nessa luta há 17, 18 anos, porque é o contexto que melhor empodera a nossa cidadania, é o contexto que melhor relaciona as políticas culturais com outras políticas e é o contexto que melhor respeita a existência de um diálogo aprofundado, um diálogo sério, que vá no profundo desse problema. Para finalizar, eu quero explicar uma oficina que estamos organizando em várias cidades do mundo, que também tem a ver com os ODS, com a localização, que nós chamamos a 7-chave, os resultados em Bulawayo, Zimbábue, no Porto da Cruz, nas Ilhas Canárias, e em Lisboa, Portugal. Também posso falar mais sobre essa oficina de cultura e ODS, se vocês quiserem e perguntam. Enfim, nós estamos em várias redes sociais, podem buscar no Twitter, no Facebook, e estamos tentando contribuir com conteúdo. E eu finalizaria por aqui para deixar um espaço.
Eu fiz uma apresentação muito rápida, mas é muito sério o meu compromisso para falar e trocar com vocês. Deixo um tempo para vocês. Guilherme, passo a palavra para você. Muito obrigado, Jorge. Antes de continuarmos, eu queria contar que estão conosco aqui neste diálogo cidades estão muito longe uma da outra, representantes da cidade de Buenos Aires, de Cauã, de Chihuahua, de Cosquín, de Curitiba, Oaporé, León, Montevideo, Neiva, Oaxaca, no México, Praia do Carmen, Rosário, São Cristóbal das Casas, São Francisco, Córdoba, São Paulo, Vichocampo, Vitória de Santo Antão, Zárate. Essas cidades, essa diversidade me permite, a diversidade de cidades. Você, Jorge, falou sobre essa ideia que para alguns não é tão visível da cultura em relação ao desenvolvimento sustentável. Uma pergunta para abrir um pouco o debate tem a ver com as diferenças, as distâncias, as desigualdades. Na tua experiência de trabalho, desde GLU e nas tarefas que você foi desenvolvendo, como são trabalhadas, como articulam essas questões? Sabemos que está no campo das preocupações nas nossas redes, como trabalhar esse vínculo. Eu vou dar duas respostas possíveis a isso, Guilherme, mas daria para fazer uma palestra inteira só focada nesse tema. Nós publicamos há 2 anos exatamente, fomos os primeiros em publicar um relatório sobre pandemia, sobre o impacto da pandemia nas políticas públicas. Dos elementos culturais públicas, 2 fundamentais. Um, que a pandemia demonstrou a absoluta necessidade de termos práticas culturais compartilhadas, de práticas que possam dar sentido às nossas vidas, que permitam nos falarmos uns aos outros, que permitam nos entendermos e entender o que acontece conosco, e poder estar em paz com a natureza. E, de alguma forma, também a pandemia localiza as políticas públicas em cultura no âmbito dos cuidados, num contexto do que nós precisamos fazer para ter uma vida digna. Não é possível, eu considero que não é possível defender a cultura como uma coisa, como se fosse uma opção nas políticas públicas, como se fosse ornamental, ou acessório, ou complementar, ou necessário para trazer turismo, ou dinheiro. É verdade que é possível continuar utilizando a cultura para isso, mas o fundamental é que os nossos irmãos e irmãs, os cidadãos e as cidadãs, tenham a capacidade de entender o mundo. Se hace con políticas públicas que lleguen. Isso se faz com políticas públicas que possam chegar às pessoas que mais precisam, nos espaços mais difíceis, com uma linguagem que seja acessível, não muitas vezes com a linguagem que nós utilizamos. Enfim, isso por um lado. Por outro lado, a segunda resposta que eu queria dar, a pandemia também impactou dificilmente nos setores profissionais da cultura que têm condições de trabalho específicas, e como existem condições de trabalho específicas em muitos setores, acreditamos que lá também temos que reconhecer as características especiais dos profissionais da cultura. E há um trabalho importante por fazer na escala nacional e internacional para poder garantir a temporalidade
carteira assinada, enfim, condições que são excepcionais, são diferentes, né, aos trabalhadores da cultura. Eu finalizaria minha resposta aqui, porque eu posso falar muito mais. Eu queria falar do último que você falou, a questão. O que é o apelo ao seu conhecimento mais transversal, mais global, que para falar com tantas cidades diferentes, para pensar talvez um diagnóstico. Me interessa muito o que você falou em relação a como se entende hoje um trabalhador da cultura, um funcionário que trabalha na cultura, em muitos estados e prefeituras ainda, e é uma questão por desenvolver, e está em desenvolvimento. Você falou agora há pouco que as práticas artísticas, a cultura, aparecem como se fosse um ornamento dos governos, mas não num sentido profissional, propriamente. Na Argentina, há vários coletivos, grupos, que lutam para o pagamento de algumas questões tão simples como, por exemplo, quando você escreve o prólogo de um livro, que muitas vezes por amizade, porque você conhece a pessoa, não se paga, mas é um trabalho. Eu queria a sua opinião, ou mais do que a opinião, o que você ouve e registra em outros lugares, num diálogo com outras cidades. Eu vou provocar, vou fazer mais uma provocação. O que eu ouço ainda, o que eu ouço com muita frequência é uma resistência de boa parte do setor cultural profissionalizado nas indústrias culturais, no âmbito das artes cênicas, da música e também do patrimônio. Eu ouço e vejo uma resistência a estar em projetos que vinculem o evento, o equipamento cultural com a cidadania. Ou seja, a construção de uma instituição cultural ou de um evento cultural sobre excelência, sobre excelência criativa ou excelência patrimonial. Isso, o que os museus e os monumentos têm, essa excelência patrimonial, às vezes vai contra a necessidade das maiorias da população. Eu vou explicar um pouco mais. Os festivais, os museus, as programações de teatro, os auditórios, espaços de artes visuales, os espaços de artes visuais, as bienais, etc., se centram tão somente na excelência e se promociona somente nos seus cronogramas, aquelas figuras que têm a ver com a excelência, acaba criando uma fronteira não muito aconselhável para o futuro dos atores culturais dessas mesmas instituições. Ou seja, eu tento fechar o círculo agora. Excelência, obviamente, queremos. As instituições culturais devem estar na vanguarda e na fronteira do que nós devemos guardar como patrimônio, na vanguarda da criação e no fio da navalha do que hoje é a pesquisa artística, sem dúvidas, mas também o mesmo nível de exigência no profissionalismo também deve estar para aquelas figuras que têm a ver com a mediação cultural e os espaços públicos e os espaços com o trabalho com as escolas e com a mídia e o trabalho com os idosos, né, as residências dos idosos e os grupos mais vulneráveis. Lá nós precisamos de profissionais culturais da mais alta formação e capacidade. E ambos perfis,
de profissionais da excelência artística e dos perfis de pessoas da mediação e da educação. Os dois, ambos são fundamentais nas políticas públicas culturais. O que eu vejo em algumas áreas, em alguns espaços, é que o primeiro tipo de perfis da excelência é óbvio, né? Parece óbvio que devem estar, e o segundo tipo de perfis de profissionais ainda não se percebe, nem está garantido que devem estar. Nós, em CGLU, tentamos lutar para que esse segundo perfil seja consolidado nas estruturas públicas, nas prefeituras e nos governos locais e nas instituições culturais, onde os governos locais têm um papel. Enfim, eu ia provocar e aqui estou. Na verdade, você está provocando ou tocando num bom ponto, se bem que há uma tensão, porque estamos diante de espaços governamentais onde se produz isso. Há uma demanda de um setor por esses espaços em relação à cultura e os museus. Existem diferentes formas de desenvolver, mas enfatizamos a palavra, devemos enfatizar a palavra excelência, pensando em algum circuito de alguns setores e com a experiência também que temos, por exemplo, no Museu de Bairro do Paraguai. Um museu que começou desde uma base, onde se construiu através do diálogo e da cultura popular e os especialistas, mas que pôs diante de nós isso visível e legitimou a cultura popular dos artesãos de Assunção no Paraguai e colocar a cultura dos povos originários diante de outros museus de arte contemporânea, ou seja, vá por outro circuito, talvez, entre aspas, eu digo isso. Por outro lado, está a tensão dos trabalhadores da cultura que abordem problemáticas socioculturais. Muitas vezes se produz essa tensão, eu não sei se você vê isso dessa maneira, se bem que muitas vezes as cidades querem mostrar museus monumentais ou eventos culturais muito monumentais, mas esse trabalho de base fica, às vezes, invisibilizado. Não era uma pergunta essa, não era uma pergunta, mas eu acredito, e me disparou, digamos, essa ideia, contar isso em relação à ideia que você foi falando antes e que pode ser compartilhado entre muitas cidades. Pode falar. Você, em sua apresentação, fez referência e falou que depois você poderia desenvolver mais e que tinha a ver com a cultura circular e que nós gostaríamos de saber em que se trata essa cultura circular e alguma experiência de alguma cidade concreta em relação a isso. Sim, de fato, muitas vezes, e eu tenho certeza de que Laura deve ter vivenciado isso com a Marina, ou situações parecidas, quando você organiza uma reunião importante, organizamos uma reunião importante cada 2 anos, que chamamos de cúpula, e devemos estar atentos aos relatos locais, introduzir uma declaração final com as preocupações locais, porque se não estivéssemos atentos a isso, não prestássemos atenção nisso, não haveríamos, então, não teríamos organizado ou decidido organizar uma cúpula em tal localidade, né, em tal lugar. Mas, um prefeito lançou a ideia desse conceito de cultura circular, que de fato tem muito a ver com a cultura de 21 ações, tem muito a ver com a nossa Carta de Roma também. Às vezes, quando coordenamos algum tipo de eventos internacionais, temos a sensação de estar partindo de um mesmo relato e alimentando desafios tangenciais
E alguns terminam dando alguns frutos muito interessantes, ou respostas muito interessantes a meio prazo. Em Izmir, na Turquia, nasceu o filósofo Heráclito, que diz que nunca jamais poderá tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque Heráclito nasceu aí. E a metáfora da cultura circular tem 4 componentes. O prefeito de Izmir, Tutsoia de Esmirna, explica a partir de 4 harmonias. Harmonia com o passado, harmonia com a natureza, harmonia com o outro, e por aí vai, Heráclito dizendo harmonia com as mudanças. São 4 harmonias ou 4 componentes da cultura circular que entendemos melhor não somente por Heráclito, ou pela cidade onde nasceu Heráclito, mas também pelo contexto difícil que atravessa o Oriente Médio, enfatizando que o mundo muda. Nós gostemos ou não, o mundo muda e nós devemos nos harmonizar com essas mudanças. É uma mensagem muito profunda e importante para nós e que nós celebramos essa mensagem. Isso não quer dizer harmonizar com a mudança, não quer dizer aceitar qualquer coisa que nos chegue, ou qualquer coisa que seja imposto pelos poderes. Não, isso é importante frisar para que se entenda bem, mas sim harmonizar com a mudança. E nós consideramos uma metáfora interessante com a cultura circular, porque permite nos relacionar com o âmbito cultural, com esse novo paradigma da proximidade, da produção e do consumo, da cultura ou da economia circular, de ter os estilos de vida também abertos ao mundo, ao mesmo tempo abertos ao mundo, mas que celebre o local, celebrar o que nos diferencia, sempre quando, e vou terminando aqui, sempre quando isso é realizado com certos escrúpulos e com respeito aos direitos humanos de todas e todos. Portanto, aí está, vamos tentar ajudar a levar esse conceito de cultura circular a que tenha um pouco mais de impacto intelectual, porque nós consideramos que pode ser uma das tangentes que pode levar à frente, adiante, o nosso trabalho intelectual nesse campo. Eu te agradeço. Vou passar a palavra agora a nossas colegas da cidade a nossa colega da cidade de Medellín, Álvaro Narváez, que vai mostrar um pequeno vídeo. Vamos ver a apresentação dele e depois continuamos dialogando. Arte e a cultura, existe algo muito bonito que entre todos nós formamos, entre todos nos inspiramos. As pessoas nem sempre são o que as pessoas veem, mas isso é visto artisticamente, pode ser refletido. Quando eu estou muito contente, estou pintando, meu estado de ânimo reflete essa alegria. O território, o sorriso dos habitantes, o abraço entre todos. Isso é a Rede Catu, um vínculo entre todos os espaços de Medellín que acolhe a diversidade cultural da cidade. Na Rede Catu acontecem coisas maravilhosas, principalmente porque nosso trabalho é com as pessoas, é com a comunidade. A programação, a oferta, as oficinas, as ações e os eventos normalmente partem das propostas que têm os coletivos, os grupos de artistas. A casa, de alguma forma, os equipamentos culturais é uma ponte entre os artistas e a vida cultural do território e da comunidade. Com a rede, estamos reconstruindo nossa memória, enquanto sonhamos uma nova realidade de Medellín, em 21 lugares mágicos, curtindo encontros em que palpita a cultura. São espaços onde, artisticamente, as pessoas que concorrem, que vêm, podem não só aprender técnicas e também aprender certos conhecimentos artísticos que gostariam de adquirir, mas também podem se apropriar deste espaço, deste cenário. Bueno, muchas gracias. Escuchamos entonces. Obrigada. Escutamos então agora Álvaro Narváez.
e te damos as boas-vindas, Álvaro. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Cumprimento, muito contente, muito alegre de estar aqui, e especialmente cumprimento a Jorge, porque tivemos essa possibilidade de dialogar, a Laura e toda a equipe. Estamos muito próximos da apresentação de Jorge, falando desse sentido de cultura circular, de como movimentar a economia através da cultura, além de ver o que significa essas redes que nós acabamos de ver em relação à cultura, que foi entregue um prêmio a uma cidade educadora em relação à cultura. Isso nos permitiu, em Medellín, fazer uma coisa que nós continuamos insistindo e de deixar de ser a cidade mais violenta, que nunca foi superada por outra, a que seja a cidade mais pacífica do país. E per capita por habitante, hoje há uma mudança que apostou na transformação educativa através da arte e da cultura, um desenvolvimento da administração e que promove isso, de que nós fazemos parte a um eixo fundamental e que tem a ver com a educação, que é a transformação educacional. E contar que nós aqui temos uns elementos que seriam as casas de cultura. Quando nós recebemos o prêmio, nós estávamos realizando um novo futuro. E qual seria o futuro hoje das atividades econômicas e criativas da cidade? Nós apostamos a criatividade como eixo fundamental do processo de trabalho, pensando em 3 elementos importantes: a rentabilidade emocional dos cidadãos, que permitem a manifestação simbólica individual de cada um de nós, e que é levado a uma rentabilidade coletiva, porque nós conseguimos chegar a uma cidade mais pacífica e mais sensível em relação à arte, culturalmente ativa, e também em relação às indústrias, o setor, como vive o setor industrial essa situação econômica e de comunidade. Quando falamos em econômica, vemos vários modelos aqui de intercâmbio, de trocas, de contribuições voluntárias, em todos esses sentidos. Nós hoje passamos a um novo conceito, graças a esse trabalho, a rede que cria cenários, espaços de experimentação e de criação. Digamos, fazemos esse caminho em relação a isso. Trabalhamos de acordo com o que mostramos no vídeo, mas há uma apropriação do setor cultural e começamos a entender que também mudamos um pouco de como funcionava as casas antes, com um diretor e um promotor e algum apoio técnico e logístico. Já não queremos diretor, queremos gestores culturais que atuem no território. E isso converte, então, uma gestão cultural e podemos ver um trânsito mais claro entre as propostas do setor criativo, dos artistas e as necessidades de cada território, de cada comunidade, além de incentivar e promover a participação dos cidadãos nesses espaços de cultura, buscando a criação e a formação e a exposição desses artísticos culturais. Quando nós vimos até o ano de 2020, por exemplo, 2021, vimos as casas de culturas, teatros e laboratórios de produção sonora, e que hoje nós temos 25 cenários diferentes, espaços novos, onde incluímos 2 fundamentais: um edifício patrimonial, que concluímos agora como um centro cultural, que é um edifício patrimonial, onde vão acontecer vários eventos ao mesmo tempo, tanto administrativos como de produção de eventos culturais, e também para participação, que vão ter este lugar como participação cultural. Outro cenário muito importante é um cerro, nós chamamos de cerrado, não sei como dizer, o Cerrado del Sol, um lugar que chama Cerro do Sol, que é um espaço que foi disponibilizado por primeira vez, que as redes criam espaços de cultura com um foco na criação e na atualização de nosso patrimônio ancestral, que está vivo. Em Medellín, há
9 espaços desse sentido. São espaços de articulação e também entregamos alguns lugares alguns lugares rurais, algumas áreas rurais da cidade que já tem mais de 10 anos que estão oferecendo novos espaços de criação, isso articulado a uma mudança vocacional da cidade, ou seja, a prefeitura se converteu num distrito de ciência e inovação. E a pergunta é por que isso tem a ver com a cultura? Porque a cultura e esses espaços modificam, mudam, articulam e exibem todos os processos culturais. Por um lado, então, é a democratização da cultura, que é fundamental para nós. A democratização é gerar recursos econômicos para o setor, deixar a institucionalidade pública, articulando também o privado, mas o acesso livre à cidadania, não somente para que vejam, mas também para que possam discutir e dizer as coisas. Nós estamos na cidade de Medellín fazendo um plano de cultura que tem objetivos muito claros, que é a transformação para uma cidade que tem enfoque de ciência, tecnologia e inovação, mas, além disso, um lugar onde nós dizemos que é o tempo das mulheres e a revolução do amor. O tempo das mulheres é reconhecer que houve uma brecha histórica que as mulheres tiveram, principalmente as mulheres artistas, e, por outro lado, as comunidades LGBTI, que também tiveram uma diversidade em Medellín. Apesar de ser uma cidade pluricultural, teve um enfoque pequeno, apesar de termos recebido questões, pessoas indígenas e diversas, e muita migração, não somente da Venezuela, de outros lugares, que estão na nossa cidade e que nós queremos incluir no nosso tecido cultural. Mas é um tema muito importante. Economía circular de la cultura y es como institucionalidad pública. El sector cultural y la ciudadanía trabajamos juntos para los proyectos. Entonces, los espacios de participación hoy en Medellín son muy amplios. Tenemos en este momento más de 3.000 encuentros en toda la ciudad de participación para construir el tejido cultural. Y eso que nos ha permitido llevar la institucionalidad a los territorios. Más allá de lo que fomentamos en cultura, recursos en estímulos para el arte y la cultura, donde todo el sector cultural puede presentarse, el acceso libre a los eventos y a los encuentros culturales. Nosotros incluso queremos plantear la eventualidad o el evento más que un encuentro ciudadano que le siga aportando a la educación. Entonces, en ese punto, seguimos profundizando mucho en las redes de prácticas artísticas que lo expuse en CINIVE el año pasado, en el premio CGL Universidades del Siglo XXI, donde precisamente las prácticas artísticas muestran esa relación. Y las redes de prácticas también ocurren en las casas de cultura, en los teatros y en los laboratorios de producción sonora, que son esos espacios donde la ciudadanía va más que aprender a hacer un intercambio de conocimiento a través de los distintos fenómenos de cultura. Hoy precisamente lanzamos, y esto es histórico para la ciudad, nosotros en las redes de prácticas teníamos, y ahí Jordi darte un dato que lo vimos el año pasado, 8.000 niños, niñas y jóvenes en las redes de prácticas artísticas. Hoy lanzamos una red que se llama la Red de Primera Infancia y es la sensibilización en arte a más de 15.000 niños entre los 3 y los 5 años. Una red que tenemos que se llama Buen Comienzo. Es decir, estamos triplicando la incidencia del arte y la cultura en los territorios con un solo objetivo: hacer una ciudad más educada, más sensible para el arte y donde las economías se generen. Medellín fue la primera ciudad en pandemia en abrir en el país. Precisamente el año pasado, en esta época, abrimos el primer evento con público. Fuimos la primera ciudad en Colombia en pedir vacunación para permitir el acceso en un festival que yo sé que a los argentinos les gusta mucho, que es nuestro Festival Internacional de Tango. Y este año ya volvemos al 100%. Y así lo que hemos venido es construyendo una relación muy profunda entre las necesidades del territorio
las particularidades que tienen los territorios, esas microsociologías que ocurren en cada lugar, que generan no solamente acceso a la cultura, sino también dinamizan la economía. Un evento dinamiza todas las economías, la economía de servicios, la economía del turismo, la economía del transporte, la economía del sector cultural, pero una, sobre todo, que a nosotros nos interesa mucho, es una rentabilidad social y humana que permite que hoy una ciudad como Medellín sea una ciudad muy pacífica, a pesar de tener todavía muchos índices de inequidad y en los que seguimos y queremos seguir trabajando. Obviamente Latinoamérica tiene unos índices de inequidad muy grandes, o que nos pero tenemos que interessa seguir é trabajando uma en eso. rentabilidade social e humana que permita que uma cidade como Medellín Muchas seja gracias. uma cidade muito Yo no sé si hay pacífica, alguna apesar de pregunta ter de índice de quienes estamos inequidade e participando que de este continuamos encuentro. trabalhando. A América Latina tem índices de muito grandes de desigualdade, nós temos que continuar trabalhando nisso. Muito obrigado. Não sei se vocês têm alguma pergunta, Laura, si do hay alguna público, pregunta, vamos de quem está cerrando. participando desse ¿Te encontro. parece? Bueno. Vamos ver. Yo me quedó resonando, digamos, esta palabra democratización de la cultura, ¿no? que es una expresión muy fuerte y, como decía Álvaro, Laura, não sei se você tem uma pergunta ou já yo creo que en el fechamos esse mundo en encontro. general es un trabajo que tenemos que seguir profundizando, que hace muchos años que se viene realizando. Com uma palavra, democratização da contaba, cultura. digamos, hace un siglo, digamos, que unas redes internacionales para mí, vienen funcionando y vienen luchando para que se instale esta idea de lo fundamental que es la cultura, que son las prácticas artísticas para la vida, para poder habitar estas ciudades, ¿no? Estas ciudades que cada vez se expanden más, son más complejas y que requieren, digamos, de más atención. En este sentido, creo que esta idea de democratizar la cultura nos debe atravesar diariamente en nuestro trabajo y sobre todo aquellos que estamos a cargo del diseño de políticas. Ojalá que se siga expandiendo ese universo tal como nos contó y nos mostró el compañero recién, y que podamos, digamos, encontrarnos compartiendo estas prácticas, estas buenas prácticas, como decía Jordi, para poder construir una agenda de trabajo tomara que continue en se conjunto, expandindo ¿no? esse universo Creo que si algo cultural que aprendimos en la mostrou pandemia o fue nosso esto, ¿no? colega de Medellín e esta que possamos urgencia de encontrar poder e comunicarnos, de poder compartilhar essas trabajar práticas, juntos y essas juntas boas práticas, en esta tarea como que nos ha falava dado de Jordi, este mundo para que poder habitamos construir tan uma agenda de complejo. trabalho No sé, Laura, em si conjunto. quieres, Guillermo, decir perdón que primero. Uma coisa que interrumpa. aprendemos na pandemia Dale, Acá Silvina. mandaron una essa pregunta, en urgência realidad de fue por el chat, poder pero a mi privado. comunicarmos, de Así poder que te la trabalhar leo para Jordi. juntos e Aguardame un juntas segundito nessa tarefa. que pueda entrar. Acá está. Nesse Es mundo que así, habitamos, dice, aprovechando que neste estamos en mundo tão presencia de complexo. funcionarios y Laura, funcionarias que tem uma forman pergunta. parte de ciudades educadoras, Guilherme, ¿qué desculpe que a recomendaciones interrupção, nos podés dar, enviaram uma Jordi, para pergunta. fortalecer esta inclusión Foi cultural en nuestras pelo ciudades? bate-papo, pelo chat privado, é para Jordi. Um minuto, por favor. Aproveitando que estamos em presença de funcionários e funcionárias que fazem parte de cidades educadoras, quais são as recomendações que Jorge pode dar para fortalecer a inclusão cultural? Fundamental es perseverar en esta idea de relacionar cultura con derechos humanos. Es decir, la cultura es un derecho. El derecho a participar en la vida cultural es el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eu penso y los derechos humanos son universales, fundamental, son interdependientes, están interconectados de relacionar cultura con y por tanto garantizar los derechos, que es el único marco que nos permite un diálogo profundo sobre lo que es el desarrollo. Y los derechos humanos son universales. Somos titulares de esto, somos titulares en este marco. Perseverar en este marco
consultar los documentos que humildemente hemos producido, sobre todo Cultura 21 Acciones y el material que les comentaba de las 7 claves, porque relaciona cultura, derechos culturales con los ODS de una manera explícita. Nesse contexto, devemos ser perseverantes nesse contexto, consultar os documentos. Yo creo que sería este el mensaje clave, porque además también en fin, Marina lo sabe y Laura también. Que eu comentava das 7 chaves. Nuestros postulados son muy parecidos a los postulados de las ciudades educadoras. De uma maneira explícita. Lo que antes yo explicaba sobre Cultura 21 Acciones, ISMIR, la Carta de Roma, pues lo mismo se podría decir sobre ciudades educadoras. Marina também sabe, e Laura também. Decimos lo mismo. Os nossos princípios são muito si nuestras herramientas aos pueden ser útiles, magnífico, pero las herramientas de ciudades educadoras, sin duda, son utilísimas para el desarrollo de todas las ciudades de Latinoamérica. Também poderia se dizer sobre cidades educadoras. En este marco creo que es lo indicado. Falamos o mesmo em questão de princípios. Se as nossas ferramentas podem ser úteis, é magnífico, mas as ferramentas de cidades educadoras também são muito úteis para o desenvolvimento a todos y a todas as cidades da América Latina, do mundo inteiro. Por isso, perseverar nesse a Álvaro, que nos contexto ha é o indicado. acompañado y nos ha aportado la experiencia de la ciudad de Medellín, y bueno, muy especialmente a Jordi también, que nos ha brindado bueno, un montón de herramientas que nos quedan disponibles. Bueno, allí compartió también su presentación por el chat para que se la descarguen. Yo quiero decirles que todo lo que aquí se comentó, que por supuesto queda grabado, es muy valioso, porque con esto nosotros vamos a ir haciendo una sistematización de todos estos conceptos que van quedando por aquí, para que luego en los grupos, que las ciudades que están interesadas, poder reflexionar sobre todas estas cosas que nos han quedado resonando, y que esperamos nos fortalezcan y nos permitan poner un acento especial en el tema de la cultura en nuestras ciudades, porque sin duda creo que es lo que más se emparenta con ciudades educadoras, todo el concepto amplio de la cultura. Y bueno, realmente para nosotros fue un gusto compartir este momento, y bueno, y esto es abre, así que a seguir trabajando y a seguir reflexionando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo, y a todos los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Un abrazo. Guillermo, un abrazo. Un abrazo para vos. Silvina, un abrazo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todas las ciudades que nos han acompañado. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya está.